Então, no final, fica aí, aguenta o seu coração, que vai ter um ranking, quais são os melhores suplementos que existem. 60% das causas de morte no mundo é por causa de processo inflamatório crônico. Sabe aquele açafrãozinho que tem a raiz lá na sua casa? Que você dá aquela raladinha? Tem gente que fala, eu tomo todo dia e coloco. Ela dura menos de 1 minuto do seu corpo e tem menos de 1% de bioabsorção. Eu mostrei o que faz mal e o que faz bem. E eu agradeço pelo desafio, porque eu aprendi, Fernando. Demorei quase um mês para juntar tudo isso aí. Não foi à toa, não, gente. Eu estudei umas 200 horas para chegar nisso daqui, para reunir essas informações. Tá dando pelo postinho. É um remédio gratuito, que é dado pelo SUS. Se você não consegue ficar sem o cigarro, ele é o teu senhor. Se você não consegue ficar sem o álcool, ele é teu senhor. Se você não consegue ficar sem o açúcar, ele é teu senhor. E se você não consegue ficar sem Deus, ele é o teu senhor. Então aquilo que você não consegue ficar sem, ele é o teu senhor. Agora é para a parte boa, né? Você que ficou aqui vai ser beneficiado. Então, os nutrientes que salvam. Eu vou usar essa mulher aqui, que ela teve especialização no John Hopkins, em Harvard, e ela estudou. Para mim é um presente, ela me poupou, 20 anos de estudo. Então, alguns de vocês nunca viram, e eu estou mostrando. É baseado nos conhecimentos dela, que é a doutora Sandra Kaufman. Ela categorizou que existem 7 níveis de suplementação. Então, ela falou, o que você precisa ser suplementado? Então, estão 7 níveis. São 7 coisas que você tem que fazer para se suplementar. Então, no final, fica aí, aguenta o seu coração, que vai ter um ranking, quais são os melhores suplementos que existem, segundo a classificação dessa doutora. Tá. Eles precisam ter 7 fatores. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, tá. Princípio 1, eles têm que fazer correção do DNA. Então, o suplemento, quando você escolhe, ele pergunta, o meu suplemento está corrigindo o meu DNA, minha epigenética, os meus telômeros? Meu telômero está bem? Na minha replicação das células? Número 2, segundo o Dr. Mercola, todas as doenças começam na fadiga mitocondrial. Suas mitocôndrias estão saudáveis? Você está suplementando com as vitaminas corretas para corrigir suas mitocôndrias? Número 3, a suplementação que você está tomando está sinalizando coisas do bem no seu corpo? Isso aqui é um negócio altamente complexo, eu só estou mostrando de uma forma mais simplificada. Número 4, a suplementação que você está tomando está corrigindo as proteínas do seu DNA de novo? Que são as metilações, que são as proteínas de choque, Próximo, a suplementação que você está tomando, ela está melhorando o seu sistema imunológico? Porque se o sistema imunológico não estiver bom, ele tem uma predisposição para infecções e câncer. Número 6, existem células, assim como todos nós aqui que estamos ouvindo, e até eu mesmo, somos diferentes, existem células distintas no nosso corpo. Então tem células que duram muito tempo e tem células que duram pouco tempo. Então existem suplementações específicas para células. E por último, existem células que, por exemplo, a gente tem uma pandemia de células com glicação, excesso de açúcar dentro da célula. E é uma das coisas que mais correlacionam. 60% das causas de morte no mundo é por causa de processo inflamatório crônico. E um dos principais é o açúcar. E aqui, que rubem os tambores, Fernando, vamos chegar. Opa. Que rubem os tambores. Agora, você que estava aqui nos ouvindo até agora, eu poderia ser, lógico, extremamente específico. Aqui está a tabelinha da doutora Kaufman. Quais são os melhores suplementos que existem, segundo o ranking dela. E por incrível que pareça, Fernando, o número 1 é a metformina. Ela é uma erva, não é só um remedinho normal. O primeiro suplemento é a metformina, que tem a ver com o açúcar, a famosa diabetes. A questão é acertar a dose. Doses altas da diarreia. E a maioria das pessoas que chegam a mim estão tomando doses altas e tem raiva da metformina, porque elas têm diarreia. Não pode passar de 500 miligramas por dia. O segundo é o Resveratrol. E depois é o irmão do Resveratrol, que é uma composição. O quarto é o açafrão da terra, é a curcumina, que esses dias eu falei com o Fernando, né, em particular, que eu falei, o açafrão da terra, sabe aquele açafrãozinho que tem a raiz lá na sua casa? Que você dá aquela raladinha? Tem gente que fala, eu tomo todo dia e coloco. Ela dura menos de 1 minuto do seu corpo e tem menos de 1% de bioabsorção. Então hoje nós estamos... E mesmo assim ajuda bastante, né? É maravilhoso. Não, isso é bom, tá? Não fique sem o açafrão da terra, porque ela é a quarta. Aqui, a quarta. Não fique sem ela. Mesmo que você só tiver ela, vá com ela mesmo, entende? Os indianos consomem ela 3 vezes por dia. A quinta é o chá verde. A sexta é a melatonina. A sétima é a naranjenina, que está no limão. E aí tem outras, como o ácido alfa-lipoico, quercetina, que tem no vinagre de maçã. O que acontece? É a farmácia de Deus. As coisas estão todas aí. Tá tudo aí.
E todas essas mesclas, ali tem aquele ranking, depois aqueles que assistiram, vão assistir depois, vai lá e para, e olha isso aí com carinho. Então você fala assim, eu não... Vamos supor que tem públicos distintos aqui. A pessoa fala assim, mas eu quero me cuidar, o que eu faço? Eu só posso comprar um. Compra um desse e escolhe o que você está precisando. Às vezes a metformina está dando pelo postinho. É um remédio gratuito, que é dado pelo SUS. Só precisa acertar a dose. Converse com o seu médico. Fala para ele, passou de 500 miligramas, pode dar diarreia. Aí a pessoa fala assim, o que eu vou fazer então? Você pode consumir chá verde. Você pode fazer o quê? Açafrão da terra. Só que você tem que, é igual higiene, você tem que fazer de uso contínuo. E fazer um rodízio também, né? Desse daí. Às vezes você não tem o dinheiro totalmente disponível aí, esse mês você usa esse, o outro mês você usa aquele. Exatamente. Então, é assim, Fernando, nós somos dependentes de alguma coisa. Ou você escolhe ser dependente da farmácia de Deus, ou você vai ser dependente da farmácia de uns seres aí. Então, você pode escolher daquele que você vai ser dependente. Então, eu mostrei coisas ruins, desconfortáveis aqui hoje, mas eu acho que é necessário para alguns ainda. Eu sei que o que eu percebo, Fernando? Eu tenho atendido pessoas que já chegam qualificadas para mim. Mas aí falta ajuste fino, sabe? Falta, às vezes, permanecer um pouquinho mais na saúde. Tem pessoas falando assim, nossa, mas ser saudável dá trabalho. Não, dá trabalho é ficar doente. O Fernando pode contar a história dele. Tá? Ele tem intimidade com isso. E como tem? Então, aí a pergunta é, você prefere investir seu tempo na saúde ou prefere ter que ser desmonetizado, assim, sair os seus recursos por causa de doença? Então você tem que escolher o que você vai fazer da sua vida. E aí, por mais, por exemplo, quem passa comigo e eu estou falando aqui, eu falo assim, eu faço de tudo, Fernando, mas depende sempre da pessoa. Porque eu posso passar a melhor substâncias que tem, mas ela tem que ter outras coisas. Faz atividade física, elimina substâncias, produtos alimentícios, qualquer dorzinha que ela sente, já toma um anti-inflamatório. Então, esse é o questionamento. Então, existe sim uma farmácia de Deus. Existe sim uma farmácia do bem. E esse é o objetivo, o desafio que o Fernando me deu foi esse. Eu mostrei o que faz mal e o que faz bem. E eu agradeço pelo desafio, porque eu aprendi, Fernando. Demorei quase um mês para juntar tudo isso aí. Não foi à toa, não, gente. Eu estudei umas 200 horas para chegar nisso daqui, para reunir essas informações. Então, eu saí beneficiado com isso, mas espero que eu esteja beneficiando vocês também, que vocês usufruam disso. Fiquem atentos. Fiquem atentos. E a pergunta é, o que você está usando hoje, que pode ser que no amanhã vai ser loucura? E aí tem o seguinte também, né? Porque o mundo, hoje, está de ponta cabeça. Está totalmente invertido. Então, o que eu estou usando hoje, talvez daqui 10, 20, 30, 50 anos, vai aparecer na primeira página, não sei de onde, de que jornal. Olha, o pessoal lá em 2020 fazia esse absurdo, né? Mas, ao mesmo tempo, as autoridades também podem trazer coisas que já foram excluídas e voltarem a usar. Então, é o que está acontecendo aí com a questão do cigarro, né? Então, tiraram a propaganda do cigarro da televisão, ok, mas indiretamente o consumo de cigarro continua na sua curva crescente, né? A questão da bebida, o lobby, né, continua aí, nos filmes, nas novelas, tomando socialmente, e essa geração que está aí continua bebendo, né? Então, muito cuidado, porque a grande mídia, o sistema, pode necessitar de voltar a usar algumas drogas, alguns princípios ativos que não fazem bem, para venderem outras coisas, tá? Então, hoje, o sistema é bruto, né, doutor Alexandre? É bruto. E aí, o que eu vou questionar? Vou dar uma questionada. Aquilo que você não consegue ficar sem é o teu Senhor. Se você não consegue ficar sem o cigarro, ele é o teu Senhor. Se você não consegue ficar sem o álcool, ele é teu Senhor. Se você não consegue ficar sem o açúcar, ele é teu Senhor.
E se você não consegue ficar sem Deus, ele é o teu Senhor. Então aquilo que você não consegue ficar sem, ele é o teu Senhor.